Antes que a primeira gota caísse, uma estrutura impossível já estava de pé. Um navio erguido em terra seca, com medidas precisas e madeira selada por dentro e por fora. Enquanto o mundo seguia indiferente, alguém construía sobrevivência. Hoje, vamos além da história conhecida, entrar nas proporções, na engenharia e na fé que sustentaram a única coisa que permaneceu quando tudo desapareceu. A arca não começa com madeira. Ela começa com um mundo que havia perdido seus limites. Gênesis descreve uma geração marcada por violência constante. Não era um erro isolado, era um padrão. A maldade não era exceção, era cultura. A corrupção não estava restrita a líderes, estava no coração humano. A terra estava, como o texto diz, cheia de violência. Isso aponta para colapso moral e social. Força acima de justiça, poder acima de caráter. Mas em meio a esse cenário surge um contraste. Um homem descrito como justo, íntegro entre os da sua geração. Alguém que andava com Deus. O nome dele era Noé. E antes que qualquer martelo tocasse madeira, uma decisão já havia sido tomada. O juízo viria, não como impulso, mas como resposta à corrupção generalizada. Mas junto com o juízo, viria também um plano de preservação. A destruição não seria o fim. Então a ordem foi dada. Faze para ti uma arca, medidas específicas, material específico, propósito específico. Não era uma sugestão simbólica, era um projeto concreto. Uma estrutura real, com proporções definidas, destinada a atravessar algo que a humanidade nunca havia visto. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Convertendo para medidas atuais, isso representa aproximadamente 135 metros de comprimento. Mais da metade do tamanho do Titanic. 3 andares completos. Não é uma construção simbólica. É uma estrutura monumental. O que chama a atenção não é apenas o tamanho, é a proporção. A relação entre comprimento e altura se aproxima de 10:1. Exatamente o padrão usado em embarcações modernas para a estabilidade em mar agitado. A arca não foi projetada para navegar, foi projetada para flutuar, para resistir. O texto menciona madeira de gofer, provavelmente cipreste, resistente à água e ao tempo, mas derrubar árvores desse porte exigia técnica. Ferramentas de metal já existiam, machados, serras, formões. Mesmo assim, cada tronco representava dias de esforço físico. Cortar era apenas o começo. Mover toneladas de madeira sem rodas, sem guindastes, exigia estratégia. Troncos menores serviam como rolos. Cordas puxavam o peso lentamente. Era um processo brutalmente lento. Décadas de trabalho para algo que ainda não tinha sinal visível no céu. Nenhuma árvore tinha 130 metros. Isso significa que as vigas precisaram ser unidas. Encaixes de madeira, sistemas de macho e fêmea, cavilhas que se expandem com a umidade. A espinha dorsal da arca precisava suportar toneladas de peso. Um erro estrutural, e tudo se partiria no meio das águas. Mas madeira não basta. A arca precisava ser selada. O Senhor ordenou: betumarás por dentro e por fora. Betume aquecido, aplicado camada após camada. Vedação externa contra as águas, vedação interna contra infiltrações invisíveis. Nenhuma fresta poderia permanecer aberta. A arca tinha 3 níveis. Animais maiores na base, centro de gravidade baixo, espécies médias acima, aves e menores no topo. Não era apenas espaço, era logística para sobreviver por mais de 1 ano. A arca tinha uma única porta, posicionada na lateral. Grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes. Mas uma abertura daquele tamanho também era o ponto mais vulnerável da estrutura. Reforços adicionais precisaram ser instalados. Vigas mais espessas, encaixes mais profundos. Então ocorre um detalhe que muda tudo.
O texto afirma: e o Senhor fechou a porta. Noé construiu, Deus selou. Depois que a porta se fechou, não houve ajuste. Não houve segunda chance de engenharia. A estrutura estava pronta para enfrentar o que viria. Antes da chuva, algo extraordinário aconteceu. Os animais vieram, não foram caçados, não foram conduzidos à força, vieram de dois em dois. O maior zoológico da história se organizando sem comando humano. A arca começava a se encher de vida. No ano 600 da vida de Noé, algo começou a acontecer. As fontes do grande abismo se romperam, a terra tremeu, a água jorrou de baixo para cima, pressões subterrâneas liberadas com violência. Antes da chuva cair, o chão já estava cedendo. Então, as comportas dos céus se abriram. Era a primeira chuva da história humana. Gotas pesadas, constantes, ininterruptas. O som da água batendo na madeira ecoava como tambor. 40 dias, 40 noites. A água subiu lentamente, até que o peso colossal da arca começou a flutuar. A madeira rangeu. O solo desapareceu sob a estrutura. A embarcação construída em terra seca finalmente cumpria seu propósito. As águas cresceram sobre a terra e prevaleceram grandemente, cobriram todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. 15 côvados acima deles, as águas prevaleceram. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu. Homens, animais, aves. Somente Noé permaneceu vivo e os que com ele estavam na arca. A chuva cessou após 40 dias, mas as águas continuaram a prevalecer. A Escritura registra que dominaram a terra por 150 dias. A arca flutuava sobre as águas, sustentada acima do mundo que havia desaparecido. Então o texto diz: e lembrou-se Deus de Noé. Um vento passou sobre a terra, as fontes do abismo se fecharam, as comportas dos céus se detiveram, as águas começaram a baixar. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre os montes de Ararate. As águas foram diminuindo gradualmente, até que apareceram os cumes dos montes. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca. Soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, mas ela não encontrou repouso e voltou. Após outros 7 dias, Noé soltou novamente a pomba. Ela voltou trazendo uma folha nova de oliveira. E depois de mais 7 dias, a pomba não voltou. No 1º dia do 1º mês, as águas haviam secado sobre a terra. E no 2º mês, aos 27 dias, a terra estava seca. Então Deus falou: sai da arca. Noé saiu, e todos os animais com ele. Então edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos. E o Senhor fez uma promessa: nunca mais destruiria toda a carne com águas de dilúvio. E estabeleceu sua aliança, colocando o arco nas nuvens como sinal. A arca não foi construída para impressionar, foi construída para preservar. Enquanto muitos ignoraram o aviso, um homem decidiu obedecer. E quando as águas prevaleceram sobre a terra, não foi a força que salvou, foi a confiança. A história termina com um arco nas nuvens, mas começa com uma decisão: escutar antes que seja tarde.